Seja bem-vindo, conversas autárquicas hoje sobre o concelho de Santa Cruz. É dos concelhos do país que mais tem crescido em termos populacionais. Nos últimos 10 anos ganhou mais de 13 mil habitantes. Santa Cruz é, nesta altura, a única autarquia na região que não é governada por uma maioria absoluta. Uma Câmara que, em termos financeiros, enfrenta sérias dificuldades. Concorrem a esta autarquia um movimento de cidadãos e 3 forças partidárias. Candidaturas encabeçadas por Filipe Sousa, Juntos pelo Povo, Jorge Batista, PSD, Dírio Ramos, CDU e Lucília Ferreira, PAN. Conforme sorteio previamente realizado, esta conversa começa com a candidata do PAN e começa precisamente pelas questões financeiras. Nesta altura, um quadro preocupante relativamente à Câmara Municipal de Santa Cruz. Pergunto-lhe se conhece a realidade financeira da autarquia. Ora, antes de mais, boa noite. Gostaria de agradecer à televisão por ter dado esta oportunidade de aqui estar. E realmente é preocupante a situação financeira da Câmara e eu penso que não será uma tarefa fácil para quem gerir. Fala-se numa dívida superior a 40 milhões de euros. São esses os dados que tem? Pois é isso que eu tenho ouvido falar. Agora, eu penso que quem tomar conta da autarquia certamente irá se deparar com uma situação ainda pior. Nunca pediu à Câmara estes dados para ter uma referência exata sobre os valores da dívida? Não pedi, mas tenho tomado conhecimento através da comunicação social, de informações a nível do... E olhando para esta realidade da autarquia, enfim, tendo em conta estes valores que se tem falado, encontra aqui margem para resolver alguns problemas do concelho, por exemplo, reduzindo taxas ou apostando em algum investimento? Portanto, eu creio que a Câmara terá de... Não, as pessoas não podem pagar mais taxas porque os munícipes compradores já pagam bastante pelas taxas. E eu creio que é possível à Câmara obter mais receitas através, de souber gerir muito bem. Eu creio que é possível a Câmara conseguir obter mais receitas de modo a poder não aumentar, portanto, tanto as taxas como os impostos. Acha que a dívida que a Câmara tem, de certa forma, pode condicionar o futuro próximo da autarquia e do concelho? Isso é uma pergunta que eu não lhe posso responder, não sei. Mas eu penso que se for muito bem gerido, penso que não. Penso que será possível não aumentar pelo menos a dívida. O ideal seria diminuí-la e não aumentá-la. Vamos ouvir também a opinião do candidato Juntos pelo Povo, Filipe Sousa. Conhece a realidade financeira da autarquia, fala-se num valor superior a 40 milhões de euros, é vereador na Câmara. Qual é, nesta altura, o montante da dívida? Em primeiro lugar, agradecer à RTP esta oportunidade e estas conversas autárquicas, desejar uma boa noite aos telespectadores e bom dia aos ouvintes da RTP, tendo em conta que o programa vai ocorrer amanhã. É verdade, é um facto, portanto, a Câmara Municipal está com um passivo superior aos 43 milhões de euros. Passivo esse refletido a 31 de dezembro de 2012. Entretanto, ao empréstimo, enfim, recorrendo, claro, que a Câmara teve que recorrer ao PAEL, vai bater parte da dívida, não é? Pois, mas antes de falar do PAEL, acho que é importante falar aqui um pouco, e muito rapidamente, da evolução da dívida desde o ano de 2008. Portanto, porque houve, durante estes últimos anos, um descontrole total e rigor na aplicação dos dinheiros públicos. Portanto, recordo que em 2008 a dívida rondava os 9,7 milhões de euros. Houve uma linha de crédito bonificada que, na altura, quem dirigia a Câmara, que era o PSD, transmitia à população que era para lavar a cara dos fornecedores. Pagou-se os fornecedores, é verdade, mas em 2009, por incrível que pareça, a dívida atingiu os 18 milhões de euros. Portanto, é uma dívida que foi sempre em crescendo até estes valores atuais. Nem mais. Agora, portanto, a questão é esta. O Filipe Sousa, caso venha a ser eleito Presidente da Câmara, como é que se propõe resolver este problema? Repara, tem que haver rigor. Portanto, gerir o pouco que temos, controlando, por um lado, a despesa,
é uma solução mais básica, tem que haver controle rigoroso na aplicação da despesa diária e, por outro lado, encontrar fontes de receita. E não receia que esta situação da dívida que tem possa pôr em causa a saúde financeira da autarquia em termos futuros? Não, repare, a Câmara Municipal de Santa Cruz está sobre um plano de assistência, que é o PAEL. Embora ainda não esteja devidamente rubricado, eu estou à vontade porque fui frontalmente contra, por razões óbvias, porque nunca concordei que seja a população de Santa Cruz a pagar este desvaneio dos dinheiros públicos, com aumento de impostos. Fomos frontalmente contra no ano de 2012. Agora, há soluções. Portanto, como disse, tem que haver um controle rigoroso da despesa e encontrar fontes de financiamento do lado da receita. E há um elemento importante que nunca foi explorado, que fomos nós, Juntos pelo Povo, que já no decorrer do final do ano passado e início deste ano, damos um passo adianteiro, que é a privatização da ANAM, do Aeroporto Internacional da Madeira. Acha que a Câmara podia buscar alguma receita? Nem mais. Tem que haver aqui um poder reivindicativo por parte da autarquia e do município, porque se o aeroporto é privatizado, se eu pago IMI, se todos os contribuintes de Santa Cruz pagam IMI, porque não o privado aeroporto fica então essa sua sugestão e esse propósito da autarquia, caso venha a ser Presidente da Câmara. Jorge Batista, candidato do PSD, como é que a sua candidatura se propõe resolver os problemas da dívida? Antes de mais, gostaria de agradecer o facto da possibilidade de esclarecer aqui algumas questões e cumprimentar o auditório, bem como os colegas deste painel. Antes de mais, se me dá aqui um breve momento, eu gostaria de repor aqui uma questão. Aeroportos e portos são do Estado. Portanto, essas questões não são privatizadas, mas sim a exploração é uma coisa completamente Mas acha que a Câmara não pode ir buscar receita aí? Ali não pode buscar porque o aeroporto, qualquer infraestrutura aeroportuária é do Estado, portanto o Estado está isento. A partir daqui, não é por aqui que vai buscar. E se reparar... Nem com a privatização da ANAM? Não, a privatização da ANAM tem a ver com a exploração, não com o aeroporto em si. Pronto. Vamos então à questão concreta relativamente à situação da dívida. Não, a questão... Confirma estes valores de mais de 42.263 milhões de euros, cerca disso. Cerca de 43 milhões de euros. Agora, a questão está que eu gostava que os nossos opositores dissessem como vão pagar a dívida. Na nossa proposta nós temos logo à cabeça o saneamento financeiro. Sem gerir a Câmara pagando, não há hipótese de gerir aquela autarquia. E o Sr. Filipe Sousa sabe disso perfeitamente, porque esteve em maioria na Câmara juntamente com o PS. Portanto, não é um assunto que ele desconhece, é um assunto de perfeito conhecimento. Mas a Câmara é governada pelo PSD. Sim, a Câmara é governada, mas em minoria. A maioria está sempre do lado do JPP e do PS. Portanto, fala em saneamento financeiro, mas como? De que forma? Existem duas possibilidades do saneamento financeiro ser efetuado. Ou através do PAEL, portanto, de um apoio para o pagamento da dívida, ou através de renegociação da dívida através dos seus credores. Nós temos uma solução em parceria com o Governo que é conciliada pelas duas partes. Já reunimos com o Governo Regional, com a Secretaria Regional de Finanças, onde cerca de 12 milhões, que é a dívida respeitante ao erário público, em termos de DIGA, Valor Ambiente, empresa de eletricidade e um empréstimo obrigacionista. Essa dívida será perdoada? Não é perdoada. Como deve calcular, num caso de assistência externa, não é permitido... Portanto, vai haver uma renegociação aí com o Governo Regional? Exatamente, com um período de carência de 5 anos. E depois, a outra dívida que fica, que são cerca de 25 milhões, mais os juros, nós temos que negociar com as respectivas empresas. E é a partir daqui que a nossa diferença entre os nossos opositores se distancia, porque eles não apresentam solução. E vai conseguir fazer tudo isso e, ao mesmo tempo, eventualmente baixar algumas taxas e, inclusivamente, avançar para novos investimentos? É possível tudo isso? Repare, não é possível investimento. Nós temos que ser perfeitamente claros, olhar olhos nos olhos dos nossos munícipes e dizer não há possibilidade de investimento. Portanto, se for eleito Presidente, os próximos 4 anos será para regularizar a situação financeira da autarquia. Exatamente, está à cabeça e todo o investimento que terá que ser feito terá que ser sempre à mão do Governo Regional. Caso isto não aconteça, estão a mentir pura e simplesmente. Não é possível fazer isto de outra forma. Dírio Ramos, candidato pela CDU, olhando para a situação financeira da autarquia, que soluções é que o seu partido apresenta para a Câmara de Santa Cruz? Ora, é verdade uma coisa, o poder democrático português
todos os vereadores contam. De facto, eu tenho aqui atas em que vejo elogios do JPP aos orçamentos da Câmara. Tenho aqui as atas. Portanto, é tão mau um malfeitor, que é o Batista, como é mau o polícia que esteve aqui. Porque quando resvala de 30 milhões para os 46 milhões, 5 milhões por ano, tem responsáveis. Devia-se dar no primeiro ano o benefício da dúvida à minoria. Está a querer dizer que a oposição na Câmara de Santa Cruz também é responsável pela dívida? Sem dúvida nenhuma. Totalmente de acordo consigo. Esta lógica que nós defendemos é, o primeiro ano deveria-se abster para deixar passar e dar o benefício da dúvida, porque a democracia também se pode fazer gerir em minoria e podiam, caso a caso, apoiar essa medida. Quando resvala a situação, naturalmente que... Mas não reconhece que ao longo do tempo a oposição em Santa Cruz tem falado desta matéria, tem alertado para o problema da dívida? Tem falado nos jornais. Nas atas não tem falado. Da autarquia, não? Nas atas na Câmara, até ao contrário, não tem. Mas vou dizer outra coisa, porque está a falar em despesas e há receitas. Eu posso lhe provar, aqui, você consulta o portal das finanças, em Santa Cruz, há pessoas que vivem em zonas de vivendas, com piscinas, e estes senhores estavam lá. Isto é uma competência exclusiva do Executivo. Pagam menos de metade de quem mora no outro lado da rua. E, portanto, uma das fontes de receita é equilibrar o IMI de maneira que quem vive em melhores sítios pague mais e quem vive noutros sítios pague menos. Mas como é que a Câmara pode regularizar isso? Muito simples. É um poder da autarquia? É um poder da autarquia. De 3 em 3 anos, o chamado coeficiente de localização é da competência exclusiva de todos os vereadores. Não há nada que não seja de todos. É de todos os que lá estão. Eu, quando estive no Funchal, aproveito as medidas. Portanto, se for eleito Presidente de Câmara... Não, para já eu não concorro a Presidente de Câmara, Gil. Não concorre? Não. Eu concorro claramente para ser o grilo falante, para não deixar que nenhum destes senhores governe ao seu bel prazer. Eu não concorro a Presidente. Eu quero ser o vereador da verdade. O homem que sabe do urbanismo, de economia, de gestão, que é prudente, que está aposentado, tem tempo para dar um rumo diferente. Portanto, encontrar aqui, nessas questões que falou relativamente ao IMI, margem de ir buscar alguma receita. Mas mais. Rapidamente. É que eu também queria alertar que também quanto ao IMI, vamos falar destas coisas, é que o IMI, a taxa está neste momento na taxa mínima, porque não passou em tribunal aquela situação, mas os prédios não avaliados está em 0,6 em 0,6 e podia ser 0,5 e nunca ouvi ninguém falar disto. Bem pelo contrário, estão aqui com elogios do JPP a esta taxa de 0,6. Naturalmente que a questão financeira da Câmara de Santa Cruz daria, eventualmente, mas tem a ver com as receitas. Daria para um programa... Mas desculpa, Gil. Mas vamos avançar no programa e falar de outras questões. Eu defendo, por exemplo, o imposto da derrama. Vamos avançar no programa a falar de outras matérias e volto à candidata do PAN, Lucília Ferreira, a falar da questão social. Olhando para a realidade do Conselho, que avaliação é que faz do ponto de vista social nesta altura de Santa Cruz? Eu acho que é preocupante o desemprego jovem e também menos jovem, mas os jovens, sobretudo, que não encontram trabalho. E isto é preocupante. Por outro lado, também é notório que há muitos animais errantes no Conselho e que é uma coisa que tem de ser dado uma solução. Por outro lado, também há muitas pessoas que têm os seus animais em casa e que não têm possibilidades de os esterilizar ou de ir a umas consultas com... Pronto, porque as consultas... A questão relacionada com os animais, para si, do seu ponto de vista, é dos problemas mais graves do ponto de vista social no Conselho de Santa Cruz? Não é, mas o PAN tem 3 grandes causas, como sabe, que há, portanto, a parte humana, a parte animal e a parte ambiental. E, portanto, estas 3 estão todas interligadas, exatamente. E, desse ponto de vista, nós vemos a coisa toda junta. Portanto, vemos o desemprego, que é preocupante, e vemos também que muitas famílias não têm possibilidade de esterilizar animais. Por isso é que o que é que a autarquia pode fazer para resolver os problemas que acaba de identificar? Portanto, a nível do desemprego jovem, nós pensamos, por exemplo, na limpeza de veredas, de caminhos, podem-se utilizar os jovens para resolver essas situações e que seria uma forma também de os remunerar.
Por outro lado, também os idosos. Muitos gostam de ficar em casa, que não gostam de ir para lares, e é natural, porque é em casa que eles têm os seus laços afetivos, e pensamos que esses jovens também poderiam ser ocupados a cuidar de idosos, a acompanhá-los ao café ou às compras. Isso também seria uma forma de diminuir o desemprego. Por outro lado, há que criar investimento no concelho, porque isso é muito importante. Criar investimento no concelho, facilitar, portanto, a vida. Portanto, a autarquia, no fundo, criar condições para atrair investimento numa área. Exatamente. Vamos falar também mais à frente relacionada com o setor da economia. Passo a palavra ao candidato do PSD, Jorge Batista. Esta questão social, quais são que avaliação faz, naturalmente, do concelho, e que propostas apresenta? Ora bem, como todos sabemos, o país, portanto, a região autónoma da Madeira não é diferente do que se passa no resto do país e, de facto, o grande flagelo da nossa sociedade é, sem dúvida nenhuma, o desemprego. Daí que nós pretendemos implementar o cartão social municipal, que tem como objetivo resolver e dar solução a situações de carência, como sejam as famílias carenciadas, os desprotegidos, os idosos, os desempregados. Mas o cartão contém dinheiro? Não, esse cartão não vai conter dinheiro. É um regulamento que regula, portanto não é com um critério que ninguém conhece, como outras formas foram encaradas no passado de atribuição de valores. As populações mais vulneráveis e vai naturalmente acolher, mas de que forma? Por exemplo, nas farmácias, o cartão, apresentando o cartão, é automaticamente descontado o valor que tem atribuído a esse agregado familiar ou a essa pessoa. Não vamos dizer que vai ter 5 euros, 6, 7 ou 8, não pode ser assim, porque nem há sequer a entrega de qualquer valor. Ali não há... Portanto, quem for portador desse cartão terá um desconto à cabeça em determinados serviços essenciais, não é? pelos nossos serviços sociais, e a partir daí é regulado toda essa matéria. Relativamente, portanto, à questão social, gostaria ainda de referir uma questão que o Dírio há pouco falou e que é importante também na questão social. É a questão da CNAPU, a Comissão Nacional de Avaliação à Propriedade Urbana, a tal que de 3 em 3 anos... Tem implicações no IMI. Exatamente, e nós propusemos já, na vigência deste mandato, a alteração. Esta CNAPU, como sabe, neste momento está em avaliação, portanto, a avaliação geral está a decorrer. Enquanto esta avaliação geral não estiver concluída, eles não... Portanto, é uma das áreas onde pode resolver, em parte, também, o problema social. Exatamente, diminuir. Para concluir. Deixe-me concluir, se não se importa, é que temos aqui outras questões que são muito importantes. As pessoas idosas que vivem sozinhas, portanto, identificar através dos bombeiros, porque eles são a pessoa que normalmente identifica esses casos, ou a segurança social, e nós termos, inclusive, uma equipa políticas naturalmente viradas para essas áreas. Vou ter que passar a palavra a outro candidato, com certeza que teria muito mais para dizer, mas compreendo que o tempo é também limitado. Filipe Sousa, relativamente a esta área social, qual é a proposta dos Juntos pelo Povo? É o grande investimento que nós propusemos à população de Santa Cruz, é investir nas pessoas. Como já foi falado, os problemas sociais não são característicos somente do Concelho de Santa Cruz. Exatamente, são globais, digamos assim. E demos estão identificados, não é? Estão identificados e demos provas mais do que evidentes durante, principalmente este último mandato, que estamos atentos a essa vertente social. Propostas objetivas, e é isso que a população de Santa Cruz espera. O reforço do Fundo de Emergência Social, que foi minimizado por aqueles que governam a Câmara Municipal de Santa Cruz. Foi criado em sede do Orçamento de 2013, no valor de 300 mil euros. Poderá ser pouco, mas a verdade é esta, até o momento ainda foi regulamentado, e que até a competência de regulamentar... Como é que esse dinheiro chega às pessoas carenciadas? Através da regulamentação, tem que haver um regulamento, portanto, uma verba inscrita... Mas a ideia é distribuir dinheiro, é distribuir alimentação, Poderá ser, através de bens alimentícios... Ajuda domiciliar... Apoio na aquisição dos medicamentos, que é um projeto abrangente a todas as freguesias do Concelho. Há aqui um fator também extremamente importante. E falando aqui um pouco do desemprego, que nós, é uma realidade que ninguém pode escamotear, que é os casais
em situação de desemprego, tanto o marido como a esposa. E as autarquias, não só Santa Cruz, têm que ter um sinal aberto ao nível de uma redução efetiva e grande ao nível das taxas, nomeadamente do consumo de água. O preço promete que nos primeiros escalões, nomeadamente, ou isentar o primeiro escalão e reduzir os segundos. Portanto, é uma ideia que nós temos e que vamos encarar também como uma realidade. E, por outro lado, e que já foi falado, e que consta também no nosso programa, que é a revisão dos coeficientes de localização. Portanto, nós, ao efetivarmos e tornarmos real a aplicação destes coeficientes, indiretamente... É possível pôr as famílias a pagar menos taxas de IMI? Nem mais, porque se reduz o coeficiente de localização, que é aquele fator fundamental para determinar o valor de um prédio, mesmo que haja um certo aumento no índice do IMI, portanto, e é compensado pela redução do coeficiente de localização. Perda de receita da autarquia? Repare, tem que haver mecanismos, como eu disse inicialmente, de controle rigoroso e efetivo da despesa. Acabar com mordomias, portanto, acabar com cargos de nomeação política, é a nossa pretensão. Portanto, porque é que um vereador e um presidente não se desloca à autarquia na sua viatura própria? Porque é que tem que ter um motorista? Portanto, são estes pequenos cenários que nós temos. Mas se for Presidente de Câmara, vai acabar com essas situações na Câmara de Santa Cruz? Nós tem que ser o autarca, Presidente de Câmara, vereador, a dar o exemplo ao povo de Santa Cruz que se desloca na sua viatura para o seu posto de trabalho. Se eu me desloco atualmente para o Funchal na minha viatura, porque sendo eleito Presidente de Câmara, tenho que ter um motorista à minha porta para me buscar. Vamos ouvir também a opinião do candidato Plácido Dírio Ramos sobre a questão social de Santa Cruz. Como sabe, o Governo da República do CDS e do PSD, por acaso o CDS não sei onde é que está aqui representado nesta mesa, é o culpado, conjuntamente como setores do PS, do Engenheiro Guterres e de Sócrates, que levaram isto a uma situação económica gravosa. Portanto, a intervenção em Portugal levou a medidas recessivas da economia que chegam também aqui à Madeira. Portanto, nós não alinhamos nada nessas questões. Entendemos que é preciso, em tudo, fazer um diagnóstico. É preciso dar de comer a quem tem fome imediatamente. Mas não se pode dar dinheiro, nem coisas de qualquer maneira. É preciso, primeira coisa, fazer um diagnóstico da situação social. Envolver todas as... Esse diagnóstico já não deveria estar feito? Não está feito. Devia envolver todas as organizações, a Segurança Social, as juntas de freguesia, as misericórdias. É preciso envolver essa gente toda. Claro que os que estão agora com fome temos que lhe dar de comer. Isso é outra questão. Mas o dinheiro tem que ser bem gasto. O pouco dinheiro que existe tem que ser racionalizado. Não pode haver pessoas a receber de 2 e 3 sítios e outras pessoas carenciadas e envergonhadas não receberem. É preciso ser rigoroso nisto. Não basta dizer que se quer e depois favorecer este ou aquilo outro. Há um agravamento do nível de vida enormíssimo, as pessoas estão, de facto, na miséria, há responsáveis políticos nacionais e regionais. Eu posso dizer, por exemplo, a região fez loucuras. As vias rápidas representam 6,5 anos de todos os impostos da Madeira. Como em Portugal as parcerias público-privadas na saúde e nas obras públicas levaram ao desastre com o investimento maluco de outros senhores. E o povo paga. Repara, a mim cortaram-me 10% da minha reforma. As reformas diminuem. Não vale por um lado dizer que se dá apoio, mas há responsáveis políticos nacionais e regionais que levaram o país a esta situação. E agora, parece que por um lado dão chibatada e depois há outros por outro lado a dar os pensos aos responsáveis políticos. A nossa solução é esta. Faça o seu diagnóstico, associa os seus meios, rentabiliza os seus meios, envolvem-se as pessoas de todas as cores. E depois avançar naturalmente para as soluções. Vamos avançar para uma outra questão, enfim, para a área económica. Começo pelo candidato Jorge Batista do PSD. Relativamente às questões relacionadas com a economia, imagino que o turismo seja também uma prioridade para a sua candidatura, até porque tem muito peso também neste Conselho. Quais são as suas propostas para este setor? Ora bem, aqui nós vamos buscar, de facto, a grande fonte de receita está contida neste item. Nós prevemos criar o Gabinete de Apoio ao Investidor. É aqui que queremos cativar todo o investimento. Porquê? Qualquer investidor, quando quer fazer um investimento, quer celeridade. E a celeridade, por vezes, não acontece.
Não quer dizer com isto que nós não vamos cumprir a legalidade. Portanto, acelerar procedimentos. Exatamente, acompanhar, não perder esse investimento que é importante. Cativar investidores para o Conselho. Cativar como? Cativar, demonstrando que nós temos essa capacidade de resolver o problema, que são bem-vindos com esse investimento. Cativar investimento dos nossos imigrantes. Apresentando, por exemplo, um PDM que as pessoas se sintam minimamente vocacionadas para investir aí? Eu não queria ir aí. Portanto, com as áreas, naturalmente, em que é possível falar de investimento. Se verificar, nós temos muitos imigrantes que estão no exterior. E felizmente gostam da sua terra e querem cá investir. E muitas das vezes, quando nos deslocamos lá fora, percebemos isto. Esse investimento tem que ser canalizado para cá, nós temos que lhe dar todas as garantias que esse investimento é bom para eles, é bom para nós, vai criar postos de trabalho e não pode ser perdido. Isto, de facto, os filhos de Santa Cruz, por vezes somos apelidados a alguns autarcas quando viajam, que vão passear. Mas essa viagem pode trazer muitos benefícios para a região, muitos benefícios para o Conselho, e é aqui, com este investimento, porque estamos numa fase em que há pessoas com capacidade financeira para o fazer. É vereador na Câmara, tem funções executivas, sente por parte dos empresários vontade de investir no Conselho de Santa Cruz? Sempre senti vontade de investir. Repare, o Hotel Vila Galé. O Hotel Vila Galé foi um investimento que outras forças políticas estiveram contra e depois até tiveram a lata de ir lá à inauguração. Agora o Hotel do Portinho, a mesma coisa. Foi um investimento que foi feito e depois o outro grupo político acaba não tendo no seu conjunto, portanto, por um lado diz que aceita e que quer e depois há alguém a votar contra. As casas do Porto Novo, um investimento que mandou 4 empresas para a falência. 30 trabalhadores para o desemprego. O gabinete do investidor, uma espécie de gabinete do investidor, no fundo é isso, que vai criar para resolver essas situações, atrair investimento. Não, eu gostaria de focar isto, só uma questão. Isto é importante para perceber quem é que está, de facto, ao lado das pessoas que querem investir. Se querem investir, facilitem as coisas de forma legal. Vamos ouvir também a opinião dos outros candidatos. Dílio Ramos, relativamente a esta questão económica do Conselho. Turismo. Era exatamente da rubrica turismo. Evidentemente que ninguém se opõe a que haja desenvolvimento do turismo. Hoje existe uma determinada euforia, porque existiam os problemas na Líbia, na Tunísia, no Egito, etc. E todo o turismo que vinha do norte da Europa para esses países está aqui para a Madeira. E há quase como uma espécie, como houve o subprime das casas que toda a gente comprava emprestado, parece que o turismo é tudo. E a dada altura, o que pode acontecer é um dia haver os príncipes árabes e comprar aqui, fazer mais um hotel aqui, mais um hotel aqui, e depois os hotéis estarem todos fechados por não terem ninguém. Acha que se corre esse risco? Meu amigo, na Madeira há 28 hotéis à vez, não é? Há 28, olha, você conhece, ali na Ajuda estão 4 ou 5 que não funcionam, no Canice há 2 hotéis fechados, portanto, um hotel fechado sem do lado. No Canice, na parte de baixo, sim senhor. Do Galmar, aquele pequeno do lado de cá, está à venda. Está à venda é uma coisa. Não está lá ninguém. Mas portanto, não concorda com esta política de apostar demasiado no turismo? Repare, o turismo, devemos apostar noutro tipo de turismo. Portanto, há este turismo que é hoje apoiado pelo Governo Regional, mas deve haver o turismo de mergulho, o turismo especial, o turismo ecológico, etc. Há outras vertentes, o turismo cultural. O papel da Câmara é, de facto, ser claro no que diz respeito ao PDM. Todos os agentes económicos têm que saber o que é que devem fazer em cada momento. E neste momento não está claro? Não. Primeiro, o PDM em 2014 já deve ser revisto e ainda nem sequer feito o diagnóstico. Já devia ter feito o diagnóstico. Porque a meio de um mandato deve-se fazer um diagnóstico, porque todos os PDMs feitos pelo melhor do mundo têm erros e devem ser corrigidos. Portanto, deve-se fazer um plano de diagnóstico e não recorrer sistematicamente ao plano pormenor ou plano de urbanização para contrariar o PDM. Porque, na prática, os planos de urbanização estão a escoar com o espírito do PDM. O PDM deve ser claro e é um plano a 10 anos, deve ser dinâmico e ter aportes para facilitar. E toda a gente tem que saber que pode. E, de facto, o Santa Cruz... Portanto, faltam essas regras, não é? Ora, eu quero dizer que eu não tenho nada claramente contra o do Portinho, o hotel. Isto é em desacordo com a forma como se encontrou essa medida. E tenho dúvidas que o mesmo seja feito, porque também já o ano passado, no Jornal da Madeira, se dizia que ele ia começar... Portanto, segundo a sua ideia, turismo sim, mas com o PDM
possa criar PDM outro tipo de condições e é a Constituição do regras urbanismo. claras. Lucília Batista, o PAN como é que olha para esta questão, a possibilidade que o turismo, enfim, coloca e aquilo que já representa para o Conselho de Santa Cruz? Nós somos por um turismo ecológico, achamos que o turismo de massas não é, não é o melhor para nós, porque somos também uma ilha pequena e, portanto, acho que devemos optar por um turismo com pequenas unidades hoteleiras dispersas pelo Conselho, onde se possa, portanto, o turista possa observar a natureza, os agricultores, porque também eles gostam de ver como é que vivem as pessoas de cá. E, portanto, somos por um turismo ecológico que é melhor para o ambiente e mais, portanto, de melhor qualidade. Mas como é que se, enfim, consegue criar condições para que o investidor aposte nessas áreas? O que é que a Câmara pode fazer? Pois, olha, dou-lhe um exemplo. Por exemplo, eu acho que aquela zona do Porto Novo, que é uma zona lindíssima, poderia ser aproveitada para a zona de mergulho, alargar a reserva do Guarajau até à zona do Porto Novo, poderia ser aproveitada essa zona. Mas o mergulho é uma coisa que já se faz no Conselho de Santa Cruz, nomeadamente ali no Caniço. Não, mas o Porto Novo, aquilo está cheio de inertes, está feio, aquilo é uma zona lindíssima. Portanto, é preciso reconverter aquela zona toda. Converter aquela zona. Aquilo atrairia investimento ali. E seria um lugar onde também os turistas iriam, com certeza. Isto é um exemplo. Ir atraídos para aí. De certa forma, vem ao encontro daquilo que dizia o candidato a CDU. Tudo isso deve ser consagrado no Sim, CDM e, portanto, as áreas... eu estava a ouvi-lo e estava de acordo em muita coisa com o que ele dizia. E realmente é o turismo ecológico. Somos contra aqueles grandes hotéis, que isso é mau para o ambiente e não interessa muito, pelo menos para nós. Vamos ouvir também a opinião do candidato pelos Juntos pelo Povo, Filipe Sousa, relativamente a esta questão do turismo, enfim, como uma mola importante para a economia local. Pronto, é a nossa principal prioridade e o sinal claro e efetivo que mostramos e estamos a demonstrar à população é a criação do pluro específico nesta matéria, o pluro do turismo. Temos a vereadora Hélia, que poderá ser eleita e é uma pessoa que trabalha nessa área, tem uma vasta experiência na dinamização deste importante polo turístico e não esquecer que Santa Cruz é o segundo polo turístico da região autónoma da Madeira, é a porta de entrada da região autónoma da Madeira. Portanto, e há aqui oportunidades de investimento e de divulgação do próprio Conselho de Santa Cruz que infelizmente ao longo destes anos tem sido esquecido. É importante também referir... O Conselho tem perdido oportunidades do seu ponto de vista? Repare, entre Santa Cruz e Caniço, Guarajau, temos um excelente frente de mal. Qual foi a única proposta, a solução para a exploração desta excelente cartaz que Santa Cruz tem? Portanto, o que nós pretendemos nesta vertente é reivindicar, apoiar desportos de cariz internacional, nomeadamente o windsurf, a vela. Portanto, porque é que não se chama a nós este tipo de desporto? O turismo aproveitar o mar, as exato, facilidades do mar. E o turismo de congressos, portanto, ao mesmo tempo nós estamos aqui a dinamizar a economia local que bem precisa deste tipo de atenção. E acha que há condições, por exemplo, para surgirem novos hotéis no Conselho de Santa Cruz? Repare, contrariando ali o candidato do PSD, Jorge Batista, continua a insistir na mentira. Portanto, não basta dizer que travamos isto ou que travamos aquilo, porque no movimento Juntos pelo Povo sempre houve liberdade de expressão, de apresentar propostas. E no caso concreto do Portinho, é importante que se diga o seguinte. E na altura, o Jorge Batista interrompiu e disse calado dessa reunião. Portanto, o projeto inicial, Portinho, não consagrava de forma nenhuma o interesse público da população do Caniço. Fomos nós que propusemos o alargamento da promenade. Fomos nós que propusemos a ligação da promenade aos Reis Magos. O projeto inicial tinha perto de... Não vamos entrar em diálogo. O processo inicial tinha perto de 180 estacionamentos, conseguimos os 250. O acesso ao mar, balneários. Portanto, houve aqui um trabalho responsável da nossa parte que, infelizmente, naquela ânsia e nervosismo da campanha eleitoral, é só lançar mentira para a opinião pública. Mas o povo está atento a esta matéria e sabe que nós, na Câmara Municipal, sempre optamos pelo rigor, pela transparência e pela verdade acima de tudo. Vamos avançar para outra área também, portanto, para o Conselho de Santa Cruz, tem a ver com o setor agrícola. Jorge Batista,
Que propostas é que apresenta para um concelho que também tem uma vasta área agrícola, tem muitos agricultores, muitas explorações? Eu só gostaria de fazer aqui um ponto muito rapidamente, só para dizer uma coisa, se há setores onde a autarquia não precisa de pelouro, é de facto no pelouro do turismo. Portanto, nós temos o segundo polo turístico da região e este pelouro só pode, de facto, ser uma promessa eleitoral que tenham feito a um candidato. Do seu ponto de vista, não é necessário? Não é necessário e é dos setores que melhor funcionam, muito sinceramente. Mas agora, indo à questão da agricultura. A questão da agricultura é para nós, de facto, um setor importantíssimo do nosso concelho. Não seja o nosso concelho um concelho com uma forte apetência para a agricultura. Os caminhos agrícolas, a água de rega e o raticida são elementos fundamentais para a ajuda aos agricultores. Os caminhos agrícolas que nós, através da negociação com o Governo, conseguimos, dos 14 caminhos que candidatamos, 4 foram, autorizados e vêm a 100%. Portanto, todo o investimento que nós temos feito agora, ultimamente, é a 100%. A autarquia não tem qualquer tipo de investimento do seu bolso. Os caminhos agrícolas vão potenciar, naturalmente, terrenos que estão incultivados, a água de rega, que também tem sido fortemente aproveitada e o Governo tem dado uma grande implementação nos canais de rega e tem restaurado, a irrigação dos mesmos. O raticida, que sazonalmente o Governo também faz a respectiva ajuda, vai permitir ao agricultor fazer. E este é um setor que, do seu ponto de vista, merece, por exemplo, ter um pelouro na autarquia? Este é um setor que podemos incluir dentro do gabinete de apoio ao empresário, ou ao empreendedor. Porquê? Porque... nesta área também é empreendedor. Exatamente. Há, de facto, muitos projetos agrícolas candidatados com fundos comunitários e que necessitam de celeridade para que sejam os mesmos implementados. Claro que trazem 2, 3, 4 postos de trabalho, mas é importante que são postos de trabalho familiares e que representam também, muito naturalmente, na economia do concelho. Dírio Ramos, olhando para a agricultura, o que é que a CDU propõe? Ora, isto é curioso, que da semana passada o Duque de Bragança dizia para ter cuidado com a agricultura. Eu que não sou monárquico. E ele dizia que vem o maracujá para a brisa do exterior, e eu digo-lhe que vem a lima do Chile. Pá, somos uma terra de facto fantástica. Temos terras abandonadas, desempregados, e importamos aquilo que precisamos de comer. Esta é uma verdade. Quanto à agora, água, como é que se vence tudo isso? Vamos lá. Naturalmente, nós temos, como sabe, a CDU no Parlamento apresentou uma proposta para que haja um banco de terras, em que as pessoas mantêm a propriedade da terra, mas o Estado aluga as terras abandonadas com determinada dimensão e, mantendo a propriedade das terras, seja aí cultivado, seja aí dado formação pessoal aos jovens, de maneira a que muita gente regressa à terra segundo as necessidades. Portanto, é preciso fazer uma agricultura diversificada. É preciso que a água, de facto, e é preciso responsabilizar os 5,5 milhões de euros que veio da União Europeia para a Lagoa de Santo da Serra e que está desperdiçada, sendo que 80% disso é da União Europeia e não há responsável, e nós também, ao nível do Governo, já falamos disto. Nós precisamos do seguinte: água, terra, formação, apoio ao agricultor, apoio no escoamento e na produção. De facto, quem vai daqui do Caniço para Santa Cruz vê imensas terras abandonadas. Mas temos um problema de propriedade, como é que se resolve? Estou-lhe a falar. Através do Banco de Terras, sem a perda de propriedade, com a alteração legislativa. Já lhe dei a receita. Portanto, é assim que se trabalha, não é de outra maneira. Não é a peça. Não defende, como em alguns sítios, bolsas de terrenos, por exemplo, em que as pessoas podem alugar os terrenos? Isso é outra coisa. E a Câmara liderar o processo? Isso é outra coisa. Se as pessoas, claramente de acordo, ajudando a rede de rega, formação pessoal, os engenheiros do Governo devem tirar o seu casaquinho, porque eles são engenheiros agrícolas, não é para engenheiros de computador. Eles têm que ir trabalhar e ajudar as pessoas, têm que dar formação. E têm que racionalizar todos os meios. Portanto, a agricultura é fundamental neste sentido. E cá está, complementar o turismo, é óbvio. Não faz sentido que não se produza produtos de grande qualidade, que os nossos são necessariamente, por efeitos de escala, são mais caros, que a não ser isto, não precisa de nada da economia, e portanto, estes produtos diferenciados acrescem valor ao turismo, e portanto, como traz mais-valia à região. Vamos ouvir também a opinião do candidato Filipe Sousa, Juntos pelo Povo, soluções para as questões agrícolas.
Pronto, importa referir que Santa Cruz, portanto, praticamente, incluindo até mesmo o Coniço, na célebre cebola, tem um peso agrícola extremamente forte. Portanto, a Turquia trabalhar na divulgação e no apoio aos agricultores, no aproveitamento dos fundos comunitários com vista à criação da agricultura de subsistência, e como o Diri há pouco falou, e é verdade, muitas pessoas estão a regressar à terra, principalmente aquelas pessoas que estão no desemprego, estão a aproveitar terrenos de familiares e amigos. A nossa ideia, neste caso, e sabendo, e aqui o Jorge seguramente tem o conhecimento melhor do que eu, mas a Câmara, prédios rústicos, tem uma imensidão, espalhados por todas as freguesias. E a nossa ideia é através de um levantamento exaustivo desses terrenos, porque não criar as tais bolsas de terrenos e arrendar. Ceder a quem precisa, a quem quer explorar, a quem tem vontade de explorar a terra. E é importante referir que também temos uma atenção específica nesta matéria. O Arlindo Freitas, que é uma pessoa que já trabalhou largos anos no setor agrícola, vamos criar o pluro específico, sem qualquer compromisso, como há pouco foi referido, porque nós estamos nisto pelas pessoas e para as pessoas, e vamos criar um pluro específico. Portanto, nós sabemos que o investimento público é nulo. Portanto, não vai necessitar de um variador com o pluro das obras públicas. A iniciativa privada, infelizmente, está como está. Está como está. Portanto, podemos dispensar... A agricultura terá um pluro, tal como o turismo, como já defendiu há pouco. Tendo em conta a dimensão que a agricultura, principalmente aquela de subsistência, representa para as 5 freguesias do Concelho de Santa Cruz. Portanto, ajudar essa gente é a prioridade da sua candidatura. O PAN, o que é que apresenta em termos de propostas para o setor agrícola, Lucília Ferreira? Nós queremos apoiar a agricultura, sobretudo a agricultura biológica, e propomos, por exemplo, limpeza de matagais em vez dos reticidas, que achamos que isso é mau para o ambiente, também é perigoso, porque às vezes crianças e até animais domésticos são envenenados por causa disso. E, portanto, acho que o combate às pragas começa pela limpeza das matas, essencialmente, porque se estiverem limpas, evita a propagação, portanto, das pragas de virem para o meio dos terrenos agrícolas. Propomos também troca de feiras de produtos, de modo a que os agricultores possam vender os seus produtos. Mas isso, em certa medida, já existe no Concelho. Existe, por exemplo, no Santo da Serra, existe também na Camacha, salvo erro. Poderemos alargar. Acha que poderia ser derramado por todas as freguesias do Concelho? Sim, poderíamos alargar, porque era uma forma de, portanto, de cada freguesia ter ali fazer isso também ia atrair, de certa forma, essas feirinhas a nível de freguesias, iria atrair pessoas ali, seria bom também para o comércio local. Ao mesmo tempo que promovia a agricultura, também ia promover o comércio local, porque a atração de pessoas imediatamente atrai o comércio. E da identificação que faz deste setor, tem-se falado muito na questão da rega, da água de rega. Em Santa Cruz é um problema esta questão? Eu creio que melhorou bastante. Não é uma situação que os agricultores se queixem. Portanto, do seu ponto de vista, é uma matéria em que a Câmara aqui não precisa de fazer grandes investimentos. Não, antigamente, por exemplo, no Caniço faltava muita água. Neste momento não creio que... Pronto, é a minha opinião. Não quer dizer que alguém não tenha uma opinião diferente. Mas eu estou... De qualquer maneira, a sua opinião teve que recolher informação até para apresentar o manifesto eleitoral, não é? Mas não creio que essa seja uma queixa da maior parte das pessoas. Portanto, do seu ponto de vista, este é um setor que o Concelho tem também muitas potencialidades e que pode aproveitar e que pode representar postos de trabalho, no fundo, dinamizar a economia. Exatamente. Eu acho que sim. Vamos avançar para uma questão final que tem a ver com a situação, política, quais são as expectativas dos candidatos relativamente a este ato eleitoral. Dírio Ramos, olhando para Santa Cruz, para esta realidade atual, qual é a sua expectativa face àquilo que poderá acontecer no próximo domingo, em termos eleitorais? É com um grande entusiasmo que nós estamos neste combate para castigar estes dois senhores. Acha que eles merecem ser castigados? Exato. Porque ele estava lá,
Ele já perdeu a maioria absoluta de outra vez e ele queixa-se de que estes senhores fizeram a obstrução. Eles têm uma maioria com o PS e, do meu ponto de vista, são cúmplices. É preciso uma pessoa que lhes mostre o cartão vermelho. Portanto, se for eleito, não vai com a ideia de construir, mas de castigar. Não, calma. Sabe que é preciso castigar, calma. Por um lado castiga-se e depois arranja-se. Porque senão, repare, quando uma pessoa se porta mal, leva uma palmada no rabo que precisa, que é o que no fundo estes dois senhores precisam. Porque andam aqui numa caixinha política. Aquele senhor, objetivamente, isto há uma caixinha. E, portanto, quando houve um desgaste do PSD e passasse o segundo ano e há o agravamento económico e quando o PS propõe que estes senhores se juntem para derrubar a Câmara, eles não fizeram isso. Deixaram que o crime se passasse. A nossa postura é esta. E digo-lhe mais, se eu for eleito, nenhum deles pode fazer o orçamento que quer e entende, porque precisa do meu voto. E, portanto, a candidatura... E em que medida é que vai negociar esse voto? Meu caro... Mas isso no passado também foi feito. Calma, já vai bater. Admite... Você fala com eles... Eu no sou caso de eu não sou Ramos. eles. Dírio Como Ramos. você sabe, eu não tenho nenhuma... Está a dizer bem. Cá é preciso fazer um programa de gestão a 4 anos. Ninguém pensa que pode governar uma Câmara à peça. E, portanto, tem que haver estabilidade na governação. E é preciso claramente haver acordo na gestão. Se eu for eleito e não houver acordo, há chumbo. Eu admito, por exemplo, participar numa solução governativa, se uma das forças políticas lhe der, por exemplo, um cargo executivo na Sabe avaliação. que a situação, aqui na Madeira, o Dr. Alberto João é que confunde isto tudo. O senhor vai ao Barreiro, em que a CDU tem a maioria, até absoluta, e chamou um socialista para a gestão da Câmara do Barreiro, que é o Coronel Santa Clara Gomes, aqui da Madeira, que foi um capitão de Abril. E ele está lá na nossa Câmara. Portanto, está a querer dizer que admite essa possibilidade se for convidado. Estou a Não ser fecha clara. a porta a essa situação. Vamos ouvir também qual é a posição do PAN relativamente a este ato eleitoral, qual é a sua expectativa, a primeira vez que concorre a uma eleição, imagino eu. Posso só referir uma coisa que eu queria referir no início da primeira questão, que era que o PAN gostaria muito de ter um veterinário camarário, que acho que era muito importante, queria fazer passar esta mensagem. Naturalmente, já fez, já aproveitou Sim, o tempo exatamente. para fazer isso. Agora, vamos à questão concreta relativamente ao desfecho eleitoral para Santa Cruz. Portanto, isto hoje vem umas sondagens, mas sondagens são sondagens. Sondagens que colocam o PAN na última posição. Sim, claro. A sondagem do Diário de Notícias que dá somos um 1,9% partido dos pequeno. votos. A nossa... Ficou satisfeita com o resultado da sondagem? Um bom resultado seria eleger um vereador. Mas pronto, também estamos a começar agora a nossa campanha, porque isto tem havido, contratempos que nos fizeram começar agora e, portanto, vamos à luta. Mas contratempos? O que é que vos aconteceu? Portanto, tem havido, assim, uma série de... Tiveram dificuldades em construir as listas, por exemplo, é isso? Não foi. Foram, portanto, nos cartazes, na colocação dos cartazes, dos panfletos, que só recebemos há pouco tempo, e por isso estamos a começar a nossa campanha praticamente há 2 ou 3 dias e esperamos melhores resultados. E qual é a sua expectativa relativamente a este embate em Santa Cruz, relativamente a esta bipolarização que parece existir entre os Juntos pelo Povo e o PSD? Olha, o PAN está disposto, portanto, a dialogar com quem ocupar a Câmara, na medida de apresentar boas soluções para os munícipes, porque é isso que interessa. Portanto, o PAN está disponível para trabalhar com quem ganhar, independentemente da cor política que venha a ganhar? Está disposto a dialogar, porque nas soluções que sejam as melhores para os munícipes do Conselho. Filipe Sousa, o Movimento Juntos pelo Povo, de acordo com uma sondagem publicada hoje, ganha as eleições no próximo domingo. É essa a sua convicção? Sondagem do Diário de Notícias. Pois, a minha sondagem é aquela que vai ocorrer agora no próximo dia 29. Mas é claro, quando entramos neste combate, entre aspas, no bom sentido,
Portanto, queremos a vitória, como é óbvio, senão não estaria aqui. E esta vitória não é uma ambição pessoal, nem uma ambição de qualquer dos candidatos, mas porque sentimos que Santa Cruz precisa de um novo rumo, uma mudança efetiva. Porque é importante que Santa Cruz perceba que o PSD já está no destino do município há mais de 37 anos. E os resultados estão à vista. Portanto, a dívida é aquela que todos nós sabemos, as desigualdades sociais são aquelas que conhecemos, e por incrível que pareça, houve sempre a mesma cor política entre o Governo Regional e a Câmara Municipal. E aquilo que se pergunta, aquilo que as pessoas perguntam, afinal, onde é que está a capacidade negocial destas pessoas que sempre governaram os destinos de Santa Cruz e deixaram o município falido? Portanto, e a nossa postura é encarar estas eleições com verdade, com determinação e acima de tudo, pedir, e sentimos que o pulsar do povo de Santa Cruz, que é um sentimento verdadeiro, nós reconhecemos isso no dia-a-dia, que ambiciona aquela mudança, nota aquela autoestima que o povo de Santa Cruz perdeu, aquela autodeterminação, penso que é possível. E eu espero que no dia 29 essa autodeterminação, essa autoestima seja conseguida. Estamos na reta final da campanha. Que avaliação é que faz desta campanha? Tem corrido. Eu ainda ontem falava com os colegas lá do Juntos pelo Povo. Foi a melhor campanha que fizemos até agora. Portanto, e só vendo a forma como nós andamos na rua, a rir, sorridentes, a brincar, transmitindo o nosso programa eleitoral com a maior das naturalidades, sem pressões. Portanto, e isso é que motiva. Portanto, nós chegamos ao fim do dia cansados fisicamente, mas com moral para programar já o dia seguinte. E tem encontrado receptividade por parte da população para ouvir, enfim, as vossas propostas? E para mim, em particular, é estimulante. Portanto, aquilo que sentia em 2009 é totalmente diferente daquilo que estou a sentir atualmente. E isso para mim é estimulante porque já neste há alguns anos e como lhe disse, a forma como as pessoas nos acariciam é um fator que Santa Cruz poderá mudar no próximo dia 29. Está confiante. Vamos ouvir também a perspectiva do candidato Jorge Batista do PSD. Recordo que nesta sondagem publicada hoje pelo Diário de Notícias, o PSD, que nesta altura é governo no município, perderia as eleições. Qual é a sua expectativa? A minha expectativa é que, de facto, só no dia 29 é que vamos ver se isso vai acontecer ou não. Mas eu estava aqui a ouvir com atenção o Filipe, e quando ele me diz que isto, a rir e a brincar, como se isto se tratasse de uma brincadeira, a gestão da autarquia, que eu não ouvi apresentar propostas nenhumas concretas. Durante estes últimos 4 anos que nós tivemos na Câmara, não tivemos nenhum, refriso, nenhum, põe a mão na consciência, nenhum, e deixe-me concluir, nenhum orçamento foi chumbado. Portanto, isto diz tudo. É que, claro que nós, para termos o orçamento aprovado, muitas vezes tivemos que dar um porco para receber um chouriço. Isto é mesmo assim. Agora, uma coisa é certa, a responsabilidade, quem estava lá em maioria, não éramos nós, era os Juntos pelo Povo, juntamente com o PS. E, de facto, eu fico perplexo ao ouvir dizer que... Estamos a falar da expectativa eleitoral. Está a dizer tudo isso para concluir de que forma? Desculpe? Está a dizer tudo. Estamos a falar a questão que lhe tinha colocado relativamente à expectativa eleitoral para o próximo dia 29. Portanto, está a fazer essa retrospectiva para concluir de que forma? Para concluir de que porque nós temos a equipa mais bem preparada, temos a equipa que foi escolhida técnico-profissional, com provas dadas cá fora, que é uma equipa completamente nova, portanto a renovação está dentro do nosso partido, a renovação está na nossa equipa, que é totalmente nova, à exceção da minha pessoa, que chama a atenção que existe obediência hierárquica, em todas as casas há sempre quem mande, e eu fui mais um elemento que estive na Câmara, que fiz o meu trabalho, e o trabalho que me foi destinado sempre o fiz bem feito e consciente daquilo que estava a fazer. Apareceu como candidato já numa fase mais adiantada. Estou há menos tempo que o Filipe também. Falou-se inicialmente num outro candidato. Não sente que isso possa ter, de certa forma, beliscado um bocadinho a sua candidatura? Sabe porquê? A mim não me sinto porquê? Porque eu não estou agarrado ao poleiro, eu não estou agarrado ao poder. Eu queria, de facto, nessa altura, ir-me embora. Pediram-me esta missão e eu aceitei. Isso é demonstrativo do meu caráter.
Estou aqui para servir a população, não para me servir a mim. Portanto, se ganhar, será declaração o de presidente, se não rendimentos, ganhar, eu posso assumirá pôr o seu cargo de vereador na oposição. Desculpe? Se ganhar, será presidente. Se não ganhar, assumirá o cargo de vereador na oposição. Eu vou ganhar. Não entendo isto de outra forma, porque a população já verificou o prejuízo que teve durante estes anos. Fica então essa sua posição. Agradeço naturalmente as vossas palavras, enfim, as propostas que aqui apresentaram. Estamos na reta final deste programa e, tal como referimos também em relação a outros programas, vamos dar os últimos segundos a cada candidato para precisamente poder fazer um último apelo ao eleitorado, neste caso ao eleitorado de Santa Cruz. Conforme o sorteio que realizamos no início, começo precisamente pelo PSD. Jorge Batista tem 30 segundos para um último apelo ao seu eleitorado. Eu apelo ao eleitorado que está indeciso, que vote em nós, para que haja estabilidade neste Conselho, para que possamos, de facto, continuar a trabalhar conjuntamente com o Governo e as respectivas juntas de freguesia, porque de outra forma não poderemos fazer grandes coisas em Santa Cruz, porque temos que remar todos para o meu lado. No dia 29, apelo ao Sr. Munícipe, que me está a ouvir, vote no PPD-PSD, que é o partido que lhe pode conseguir dar estabilidade e segurança. Filipe Sousa, Juntos pelo Povo. Povo de Santa Cruz, no próximo dia 29 é o momento da mudança. E tendo as duas opções que poderão ser simples. Uma delas é votar na continuidade daqueles que faliram o município, que contribuíram para o desastre social em que se vive atualmente em Santa Cruz, ou então apostar naqueles que durante estes 8 anos sempre garantiram a defesa intransigente dos interesses dos municípios de Santa Cruz. Falo concretamente do IMI e do célebre negócio da Quinta das Cunhas. Portanto, peço a todos vós, no próximo domingo, não vos deixeis ficar em casa, votem em consciência, votem juntos pelo povo. Vílio Ramos, candidato da CDU. Bem, a CDU é a consciência crítica disto. Aquilo que nós assistimos hoje nenhum destes senhores sabe o que é a democracia. Têm duas visões totalitárias. Só sabem viver com a maioria absoluta. O Batista representa o Alberto João Jardim. Aqui o Filipe representa o Paulo Portas. E esta é a verdade. Nós somos a candidatura de Abril. Apelamos aos sociais-democratas descontentes, aos socialistas que estão neste momento perdidos, aos bloquistas patriotas que votem na candidatura da CDU. Nós somos a certeza de um voto de esquerda. Nós somos a esquerda e não temos vergonha de o ser. Lucília Ferreira, candidata pelo PAN. Portanto, venho apelar às pessoas para que reflitam muito bem nas eleições do próximo domingo, conversem com os seus familiares, com os seus amigos e não se deixem ir pelo voto por hábito, pelo voto nas campanhas despesistas, mas que votem sobretudo em consciência. E se entenderem a minha mensagem, pronto, é ainda melhor. Mas é o apelo que eu faço. Muito obrigado. Fica então o agradecimento a todos vós pela vossa presença. É o ponto final nesta edição. Marcamos encontro para esta quinta-feira com os 4 candidatos à Câmara Municipal do Funchal. Um debate para ouvir na Antena 1 a partir das 15 e às 22h30 aqui na televisão da Madeira. Até lá, fique bem.